seja muito bem-vindo. Esse é o História da Literatura Pretensiosa. Eu sou Carlos Henrique Carneiro e vamos tratar de um conto da Clarice Lispector. Ela mesma, século XX, veio para o Brasil, para nossa sorte, escreveu toda a sua obra em língua portuguesa. Felicidade Clandestina é um desses livros. Contos. Hoje vou tratar do primeiro texto, que é justamente o que dá nome ao livro, Felicidade Clandestina. Ela era gorda, baixa, sardenta, de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. Tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas. Como se não bastasse, enchia os dois bolsos da blusa por cima do busto com balas, mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter: um pai dono de livraria. Essa é uma história da segunda metade do século XX. Como dá para perceber, já um início um pouco violento, digamos assim, de um teor que nós chamaríamos nesse século XXI bullying. Tá? Para a narradora, a garota que chama atenção é gorda, cabelos crespos, excessivamente crespos. E é uma figura que carrega nos bolsos balas, ou seja, talvez o gosto estético das vestimentas da menina não tenha agradado a narradora. A história se passa na infância dessa narradora e vai tratar da leitura, da importância da leitura, mas essa é uma discussão interessante para se fazer com seu grupo de estudantes, você educador, educadora, professor, professora, que é essa relação com o outro e por que o outro nos incomoda, por que o outro vai nos causar algum tipo de estranhamento. Pois bem, o que acontece nessa história? A garota narradora fica sabendo que essa menina incômoda possui então um pai dono de livraria e ela está carregando uma espécie de santo graal dos livros do século XX para esse público chamado de juvenil. Livro de Monteiro Lobato, Reinações de Narizinho, que é uma expressão reinar nesse sentido de causar tumulto, fazer bagunça. Crianças que reinam, elas ocupam muito espaço, fazem barulho. Num determinado momento do início da história, lemos: mas que talento tinha para a crueldade. Ela toda era pura vingança, chupando balas com barulho. Como essa menina devia nos odiar, nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas, esguias, altinhas e de cabelos livres. Vejam que já no século XXI esse é um tipo de texto que seria bastante criticado, e será. É um tipo de postura esta do texto até aceita no século XX com alguma ironia, algum sarcasmo, porque as garotas então que se consideram bonitinhas, como diz o texto, precisariam então ser aplaudidas por todas as outras demais. Não acontece isso com a menina que é filha do dono da livraria, tá? A Felicidade Clandestina aqui já entrego, o texto é bastante curto. É o momento em que a garota consegue o livro Reinações de Narizinho emprestado dessa menina, mas não sem muito cansaço, tá? A garota então, que é filha do dono da livraria, passeia com o livro Reinações de Narizinho diante da narradora e acaba prometendo emprestar o livro a ela, mas isso acaba sendo adiado, tá? Essa narradora, não tem nome na história, vai até a casa da menina, filha do dono da livraria, para pedir o livro e recebe respostas evasivas do tipo: você devia ter vindo mais cedo, acabei de emprestar, não recebi ainda, volte amanhã, até que de tanto voltar à casa da menina, dona do livro do Monteiro Lobato, a mãe percebe essa movimentação e resolve interferir, ficando muito brava com sua filha, e diz para a narradora que ela pode ficar com o livro o tempo que quisesse. E então o conflito se desfaz e há um pouco de felicidade nesse instante. Mas chamo sua atenção para isso. O começo da história mostra duas situações, dois elementos. As garotas então, que são esteticamente aceitas na sociedade,
ocidental, século XX, magrinhas, cabelos livres, bonitinhas, prontas para serem adoradas. E esse grupo que não liga para o corpo, que gosta das balas, que se sente à vontade com a função que o pai cumpre na sociedade. E esse é um dado interessante para se abrir um debate a respeito do outro, do corpo do outro, como respeitamos a nós mesmos diante do outro. Sendo mais objetivo, depois que a garota, então, narradora, recebe o livro das mãos da mãe da menina que não queria entregá-lo, temos o seguinte depoimento. Chegando em casa não comecei a ler, fingia que não o tinha só para depois ter o susto de o ter. Horas depois abri, li algumas linhas maravilhosas, fechei de novo, fui passear pela casa, adiei ainda mais indo comer pão com manteiga, fingi que não sabia onde guardar o livro, achava-o, abria por alguns instantes, criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Eu ia dizer, óbvio, com essa postura diante do outro, sendo preconceituosa, ia ser mesmo difícil conseguir algum tipo de felicidade. Enfim, mas chamo a atenção para esse texto, esse conto Felicidade Clandestina, que abre portas para que a gente possa discutir essa relação com o nosso corpo. O que nos traz felicidade? Será que eu quero ser o que o outro gostaria que eu fosse? Vale a pena discutir isso em sala de aula, dentro de sua escola, dentro do seu grupo de leitura. Então, e por que a felicidade seria clandestina? Ela está no lugar errado. Parece que a vítima era a narradora, que queria muito o livro e a menina feia não queria entregar. Só que não. A ideia é observar o modo como a narradora e suas amigas bonitinhas lidam com o dilema. Sempre reclamando da garota que entrega cartões postais ao invés de dar presentes como livros para as amigas nos aniversários, se incomodando com o cabelo da menina, com seu sobrepeso, enfim. Pois é, quem seria mais vítima nessa história então? A narradora, depois de conseguir o texto, você vai observar, lendo o conto todo, que ela não se desculpa, parece uma atitude natural, desdenhar da amiga ou julgá-la como feia, parece algo normal. Isso não pode acontecer, não pode ser. Pense, leia de novo, para que tenhamos uma ideia do que é essa felicidade clandestina. Por que clandestina? Estaria num lugar errado. Foi custoso conseguir o livro, e saborear o livro. Mesmo assim, a narradora consegue desfrutar e acreditar que a literatura pode salvar suas angústias. Parece que a narradora vai dizer para o leitor que sua vida será sempre um sofrimento, sempre será felicidade clandestina, fazendo com que o leitor desavisado, a leitora, acredite que ela, a narradora, é a vítima, porque custou muito para conseguir o livro que queria. Não, né? É isso, espero que tenha gostado. Coloque sua opinião, diga o que você acha. Se já trabalhou com esse livro, deixe seu comentário, não deixe de curtir. Obrigado, espero que tenha gostado. Até mais.